Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, caríssimos, na terça-feira da oitava do Santo Natal, celebrando São João, apóstolo e evangelista. Vejam, queridos, ele é representado na iconografia como uma águia, né? Uma águia. Lembram lá de Ezequiel, aquela visão que ele teve, espantosa, daquele conjunto de animais que levavam o trono sobre as costas e que tinha, para cada lado tinha um tipo de figura, e uma delas era a águia. Uma delas era a águia. Né? E dali vem essa tradição de identificar os quatro evangelistas como aqueles quatro animais, né? E de João como a águia. Então, por que águia? A águia porque lá de cima, de perto do sol, a águia é um dos bichos que voam, das aves que voam mais alto, né? Lá de cima, de perto do sol, ela olha lá no meio do campo, o bichinho aquele, e se precipita reto para pegá-lo, para prendê-lo. Então, o olho da águia, que enxerga muito bem e distintamente. E se nós formos olhar os quatro evangelistas, queridos, realmente é assombroso o Evangelho de João. Bom, claro que os quatro evangelhos são quatro doutores, né? Não é só João que merece ter no introitus da sua missa o introitus da missa dos doutores, os quatro são doutores. Mas que grande doutor é João. Sim, devo ser breve nessas considerações, só para dar uma olhadinha assim, vejam aqueles outros três evangelistas, eu vou dizer a ordem não moderna que os exegetas tratam, mas eu vou dizer a ordem tradicional, que ainda hoje, em boa discussão, pode se levantar como sendo a mais correta. Então, sim, aqueles outros evangelistas, o Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, porque eles teriam um mesmo modo de ver ou uma mesma narrativa sobre o Evangelho de Jesus. Cada um com as suas distinções, com certeza, mas enfim. Né? E distribuem aí os anos da pregação de Nosso Senhor em três anos. Né? Do início da evangelização até a sua morte, distribui o seu evangelho em 3 anos. Enquanto que João tem uma visão distinta dos outros três. Né? E apresenta a vida e a pregação de Jesus como se tivesse transcorrido num ano só. Num ano só. Né? E com certeza os sinóticos estão mais corretos. Né? Sem dúvida. Os sinóticos estão mais corretos. Mas a teologia que João apresenta no seu 1 ano é algo que realmente é fantástico. E, bem, enfim, tantas particularidades, né? O que importa considerar é justamente essa capacidade de uma visão profundíssima que João tem do evento Jesus de Nazaré. E que visão é esta, afinal, é nos dado conhecer e saber que visão é esta? E talvez por isto, certamente, não talvez, mas com certeza por isto, que a sua festa é colocada aí já no 2º dia da oitava do Natal. Porque João tem essa capacidade de olhar para essa criancinha, para esse bebê, em tudo um homem. E aí, nesse bebê, nós devemos adiantar a sua infância, a sua juventude, a sua adultez, a pregação que aí faz,
e, sobretudo, a sua cruz. Tudo ali deve ser visto. Tudo deve ser visto ali. E ver com o olhar de João. Qual é o segredo? O segredo é que João vê aí em todo esse mistério do evento Jesus, João vê a Deus. Ponto. Esse é o olhar de águia de João. Ele vê a Deus. Em Jesus de Nazaré, João vê a Deus. Desde a sua concepção, o seu nascimento, até a sua morte e ressurreição, João vê a Deus. Esse olhar profundo que desvela o grande mistério da pessoa de Jesus. Jesus é Deus. Esse é o grande segredo. Esse é o grande olhar. Esse é o doutorado de João. Conseguir ver em tudo isto uma revelação de Deus. Esse olhar nós temos que ter, queridos, hein? Olha, não pensem que é fácil. Não pensem que é fácil. Porque para nós podíamos nos enganar e pensar, não, eu sei que tudo é Deus, claro, não tem dúvida, eu acredito, sou católico. Eu acredito que, que Jesus é Deus, toda a sua vida é Deus, é Deus, é Deus. Sim, para nós parece até fácil, né? Sermos doutores, né? E chamarmos a Jesus de Deus. Até parece fácil. Mas se nós formos olhar a realidade do mundo e da história, isso não é nada fácil. Nada fácil. E no tempo de hoje, queridos, isto é tremendamente difícil. Né? Tremendamente difícil. Vejam, no Canadá, Trudeau, ele ensinava para as crianças, olha, o Papai Noel está zangado com aquelas crianças que não se deixaram inocular. Então, não pode ganhar presente. Não ganha presente. Essa é uma leitura sem os olhos de águia. Sem os olhos de águia. Biden, o grande presidente católico dos Estados Unidos, na sua mensagem de Natal, a todo custo conseguiu evitar sequer pronunciar o nome de Jesus, nosso Senhor. Esse Natal sem Jesus é feito em toda parte. É feito em toda parte. Na França, a França católica, não se pode dizer o nome de Jesus, porque isso desrespeita outras culturas. Ofende os muçulmanos. A Inglaterra, a mesma coisa. Então, e assim vai, queridos, assim vai pelo mundo. O Natal de Jesus, aqui no Uruguai nós temos, proibição já há mais tempo de qualquer referência a Deus, todas as festas católicas, qualquer referência. O mundo realmente Mas vejam, queridos, como é preciso ter olhos de águia para poder ler profundamente o que acontece na história hoje. Saber interpretar todas estas coisas. E ler nelas que está acontecendo a história da revelação de Deus à humanidade. Como é difícil de perceber, ter esse olhar de águia. Como vamos perceber quem olha para o Brasil no tempo de hoje, nos acontecimentos de hoje? Como ter olhos de águia? Vejam, queridos, vejam, a mídia. O que diz a mídia do que acontece no Brasil? Nem diz, né? A mídia mainstream nem diz o que está acontecendo no Brasil. Você quer? Diz. Você quer? Fala. E quando fala, usa aquelas mesmas palavras, que aquele poder supremo está usando para
prender adoidada, não, isso é loucura, né? Prender adoidadamente, estou chamando de louco, tá? Prender adoidadamente brasileiros simplesmente porque expressam sua opinião. Ontem mais 2 foram votados à prisão, né? Então, como ler? Eu tenho na minha família. Eu tenho na minha família gente que está lendo os acontecimentos vigentes através dos olhos da Globo. Das notícias que a Globo transmite. E eles não são nada doutores. Não enxergam um palmo à frente do nariz. Para eles, são realmente atos antidemocráticos que o povo está promovendo. Minha família. Para eles, o que o povo está fazendo nas ruas são atos antidemocráticos. A cabecinha formada pela mídia. Mas que visão podem ter? E se vamos falar na igreja, queridos? Se vamos falar na igreja, quem consegue enxergar o que está acontecendo? Nossa, aqui nem precisamos falar do povo. Falemos dos doutores, em primeiro lugar. Falemos dos doutores. Na igreja, a igreja os tem, os formou doutores. Tem esse título. E não enxergam patavina diante. A dizer pelo próprio grande doutor hoje que se confessa como tal, o Ratzinger. Bem no centro, bem no olho do furacão e não... Ceguinho, cegueto. Ainda hoje li, se elevou aquela carta que ele escreveu agora por um padre norte-americano que promovia uma conferência tomando ele por assunto, né? Escreveu defendendo a tentativa, até foi uma tentativa, me chamou a atenção a palavra, uma tentativa que eles não querem de jeito nenhum confessar quão nefasto foi o Vaticano II, quanto menos ele, né, que foi perito no Vaticano II, ajudou a destruir. Então, uma tentativa de recolocar a igreja à sua luz e ao seu lugar. Mas que visão, que luz que tem de igreja essa gente. Né? São cegos guias de cegos. E assim a multidão dos bispos, dos padres, né? Que não enxergam o que está acontecendo na igreja. E que a gente dizer, aí a nós nos chamam de loucos. Na sua cegueira, eles nos chamam de loucos. E aquele poder supremo aqui do Brasil manda prender os brasileiros, o poder supremo da igreja nos excomunga. Esses excomungados são eles. Estes miseráveis excomungados. Olha o que é não ter a visão de águia, queridos. Olha que não. Então, como ler, de fato, essa história quando os livros que são lidos nas nossas escolas, nas nossas faculdades, são escritos por aqueles que não têm visão de águia, tá? Ou que, enxergando, usam para o mal, não querem ver, e não querem que os outros vejam, usam para o mal, são maliciosos, são dolosos na sua distorcida visão da realidade. Distorcida visão, que eles distorcem a visão da realidade. Quem não vê a Deus, não vê a realidade. Deus é o substrato da realidade. Ele é que é o real. O resto tudo é um sopro dos seus lábios. Né? Aqui se refere a Jesus. Jesus que é o verbo de Deus e é o Espírito Santo, né? Que nos criaram. Né? Que nos criaram. Tá bem. Mas enfim,
não enxergam a realidade, não veem a realidade, veem a um palmo do seu nariz. Mas, queridos, eles não são a maioria. A maioria se deixa levar. A maioria está realmente nas praças, nas ruas, na frente dos quartéis. Mas essa minoria é maliciosa, é maldosa, e não deixa que a expressão da verdade venha a lume. Não deixa que a expressão da verdade venha a lume. É verdade que isso tudo está tão... Como vir a lume, queridos? Não, que coisa horrível eu li e vi ontem. A ceia de Natal. Viram aquela? A ceia de Natal servida aos brasileiros que estão lá na frente do QG em Brasília. Então ofereceram aquela ceia, ofereceu... nem vou dizer todos, né? Também não quero vomitar aqui, mas ofereceu o monge budista, um pastor, um padre católico, uma bruxa, um pai de santo, um pai de santo também, um pai de santo. Não. A mim não me convide para uma coisa dessas. Não me convide. Eu não misturo a fé católica, a religião católica, santa, sagrada, a verdade, com o engano e a mentira. É isso que está, é isso que por demais... E o povo fica desorientado. Ele vê ali em sorrisos o padre... O padre, aliás, muito mal caracterizado como padre, em todo caso. O monge budista, assim, e a bruxa muito bem caracterizada. Vem todo mundo junto ali do lado, sorrindo para eles, mas entender o quê? Mas que olhos de águia poderão ter? Desenvolver esse pobre povo? Que interpretação do que estão fazendo? Que interpretação daquilo que eles ficam confusos até no seu fazer? Mas pense nas interpretações da Constituição brasileira. Mas que confusão na cabeça desse nosso povo hoje. Olha, a confusão que está. Grandes juristas, alguns sentados em cadeiras de poder, alguns sentados em cadeiras de poder e vomitando ideologia e não direito. E vomitando ódio e não o bem. Mentira e não verdade. Ilusão e engano em vez de honestidade e de bem. Enfim, queridos, enfim. Esse povo fica absolutamente confuso no meio disso tudo. Absolutamente confuso. São tantas as ideologias, são tantas as doutrinas, são tantas as imagens, são tantas as mensagens, são tantas que o pobre povo, sequer ele sabe direito o que faz. Sequer ele sabe direito o que faz. Quem terá um bom olho de águia para orientar essa multidão? Quem terá? Eu digo que assistam os meus vídeos, novos e antigos, vão me assistir, vão assistir os meus sermões. Mas, queridos, essa é a realidade hoje, essa é a confusão em que vive a humanidade hoje. E a confusão aumentará, aumentará com certeza. A mentira tem que chegar ao seu topo, ao seu zênite, tem que chegar lá. A mentira, o engano, a falsidade, o mal tem que chegar ao seu ponto máximo. Mas depois, Deus se mostrará. Mostrou-se no presépio. Mostrou-se na cruz. Mostrar-se-á a todos nós na sua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.